Começa com você, para quem é? Pro padre. Eu queria saber qual a sua opinião sobre o casamento gay. Sobre o casamento homossexual? Para mim, a gente precisa dividir bem a questão. Uma questão é a religiosa, que é o posicionamento das religiões, que elas têm todo o direito de não aceitar, de não ser a favor. É um direito de cada religião. Se você faz parte daquela religião, daquela instituição, você vai submeter-se àquela regra. Só que há uma questão civil que nós não podemos interferir. Não é religiosa a questão, que é o direito de duas pessoas reconhecerem uma sociedade que existe entre elas, que não é uma questão religiosa. E eu acredito que hoje, o esclarecimento que nós precisamos ter como líderes religiosos é justamente fazer a distinção. Se você quiser chamar isso de casamento ou não, mas de uma união que esteja civilmente amparada para que as pessoas possam garantir os direitos que não são religiosos. São duas questões diferentes. Muito bem. No dia 30 de março de 2012, a Santa Sé, a Congregação para a Doutrina da Fé, de forma mais específica, ela publicou uma nota a respeito de um livro de uma irmã americana, chamada irmã Margaret Farley, onde ela, no livro dela Just Love, apenas o amor, defende uma série de posições contrárias à doutrina da Igreja. Entre elas está a defesa da irmã Farley a respeito da união gay. E ela diz o seguinte, são as palavras da própria irmã: legislações sobre a não discriminação dos homossexuais, como também sobre os casais de fato, as uniões civis e os matrimônios gay, podem ter um papel importante na transformação do ódio, da marginalização e da estigmatização de gays e lésbicas, o que se reforça ainda hoje com o ensinamento, e aqui ela ataca frontalmente o ensinamento da Igreja, ensinamentos a respeito do sexo contra a natureza, desejo desordenado e amor perigoso. E ela continua na página 293 do seu livro. Uma das questões mais urgentes do momento diante da opinião pública dos Estados Unidos é o matrimônio entre pessoas do mesmo sexo. Equivale a dizer a concessão de um reconhecimento social e de uma qualificação jurídica às uniões homossexuais, sejam masculinas ou femininas, comparáveis às uniões entre heterossexuais. Vejam, a irmã é uma verdadeira militante de todas as causas de liberalismo sexual. A Santa Sé não podia ficar calada. Por quê? Porque a posição dessa irmã é, digamos assim, paradigmática. Através da posição dela, a Santa Sé, ao pronunciar um juízo a respeito desse livro, está colocando a carapuça em tantas outras pessoas, inclusive no pároco da sua paróquia, que irá abençoar uma união gay. A Santa Sé responde a ela através de um documento que já havia sido publicado em 2003 e que traz a assinatura de um senhor chamado Cardeal Josef Ratzinger. Ele, juntamente com o arcebispo Amato, que hoje também é cardeal, assinam uma declaração, com a autorização do próprio Papa João Paulo II, a respeito dos projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. O documento tem a data de 3 de junho de 2003. Você pode encontrar na internet. A nota da Congregação da Doutrina da Fé a respeito do livro da irmã Farley cita 2 trechos importantes destas considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Ele diz assim: a Igreja ensina que o respeito para com pessoas homossexuais não pode levar, de modo algum, à aprovação do comportamento homossexual e ao reconhecimento legal das uniões homossexuais. Então vejam, a frase é bem clara, bem elaborada. Existe um ensinamento da Igreja. Esse ensinamento da Igreja pede que nós respeitemos as pessoas homossexuais. Então essa é a primeira coisa, né? O documento já coloca as mãos na frente e diz: é necessário respeitar as pessoas homossexuais. Portanto, nada de
homofobia, que aliás é uma coisa que não sei nem se existe, essa coisa de homofobia, como uma pessoa tem fobia de aranha ou fobia de alguma coisa. Tudo bem, acho que a palavra é abusiva. Mas enfim, nada de desrespeito para com os homossexuais. Agora, respeitá-los não significa de modo algum, diz o documento, aprovar o comportamento. Não é? Por exemplo, o respeito ao suicida não significa aprovar que ele tem o direito de cometer suicídio. O respeito ao drogado não significa aprovar que ele tem o direito de se drogar. Assim como o respeito ao homossexual não significa aprovar o ato homossexual. Os homossexuais têm civilmente o direito, claro, de se unir num ato homossexual. Mas moralmente, este ato é inaceitável, porque não está conforme o projeto de Deus. Por mais que a irmã Farley fique angustiada com a expressão sexo contra a natureza, é isto mesmo que a Igreja Católica acha, e é isto mesmo que qualquer pessoa que tem os pés no chão irá enxergar. Da união sexual de um homem com outro homem e de uma mulher com outra mulher, não nasce nada. Da união entre um homem e uma mulher, nasce a vida. E o documento da Santa Sé, assinado pelo cardeal Ratzinger, nos recorda com toda clareza: nenhuma ideologia, por mais que ela seja repetida, por mais que ela seja divulgada e propagandeada, alardeada nas escolas, na mídia, em todos os lugares, nenhuma ideologia conseguirá se sustentar de pé quando ela é contrária à própria natureza das coisas. Por mais que nós tentemos colocar a união homossexual na mesma dignidade da união heterossexual, a realidade grita contra isto. Respeito aos homossexuais? Sim. Mas o respeito que nós temos por eles nos leva a dizer: meu filho, minha filha, pare de se machucar. Nós não iremos abençoar a sua autodestruição. Nenhum padre pode abençoar uma união gay, assim como nenhum padre pode abençoar a seringa de um drogado ou a arma de um suicida. A Igreja não discrimina os homossexuais, porque aquilo que a Igreja diz aos homossexuais é aquilo que ela diz a todos os seus filhos indiscriminadamente, que o exercício da sexualidade só é possível dentro do matrimônio aberto à fecundidade e à procriação. O resto é um exercício de sexualidade que não está naquilo que é a criação sagrada, como foi desejada por Deus. Então, a Igreja não discrimina. Você chega e diz assim: mas Padre Paulo, essa posição que o senhor está colocando, ela é intolerante e retrógrada e não está em comunhão com o Papa Francisco. Porque o Papa Francisco disse no avião: quem sou eu para julgar? E eu digo: e você leu a frase que veio logo em seguida? Ele disse: quem sou eu para julgar? O Catecismo da Igreja Católica explica isto muito bem. Se você vai fazer camisetinhas com quem sou eu para julgar, ponha embaixo também: o Catecismo da Igreja Católica explica isto muito bem. E ainda, anote aí o número para que você saiba onde que o Catecismo diz isto. O Catecismo que o Papa estava se referindo diz que evitar-se-á para com os homossexuais todo sinal de discriminação injusta. Ou seja, essas pessoas devem ser acolhidas no tecido da sociedade. Por isso a Igreja Católica diz no Catecismo, citado pelo Papa, não sou eu que estou colocando notas de rodapé no discurso do Papa, é ele mesmo. O Catecismo diz que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados. Então, meu filho, minha filha, se você tem tendência homossexual, faça aquilo que o Catecismo pede. E aquilo que o Catecismo pede de todos os cristãos. Tome sua cruz no dia a dia. Vá. Aprenda verdadeiramente a se entregar por amor a Cristo, como todos os cristãos devem fazer. Todos nós temos que pôr
um pé no freio da nossa sexualidade e canalizar essa energia bonita para o amor que se entrega aos irmãos e irmãs. Por isso, abrace a cruz e caminhe para a ressurreição. Na abertura do Sínodo sobre a Família neste domingo em São Pedro, o Papa Francisco declarou que a Igreja deve defender os valores tradicionais em um contexto social e matrimonial bastante difícil. Diante de 400 cardeais e bispos reunidos no Vaticano, o pontífice defendeu o casamento, condenou o divórcio e reiterou que a família deve ser composta por um homem e uma mulher. Este é o sonho de Deus para sua criatura amada, vê-lo realizado na união de amor entre um homem e uma mulher, regozijando-se em sua jornada compartilhada, fecunda em sua doação recíproca. O chefe da Igreja Católica defendeu o amor duradouro e fiel, que para o pontífice é cada vez mais considerado antiquado. Sobre o divórcio, Francisco reiterou que o que Deus uniu, o homem não separa do Evangelho de São Marcos. O Santo Padre fixou assim os parâmetros do encontro marcado pela confissão um dia antes de um importante sacerdote do Vaticano, que admitiu ser gay e ter um companheiro. De 4 a 25 de outubro, religiosos de todos os continentes vão debater os desafios da família católica em crise diante das mudanças da sociedade moderna. Amém.